Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Erika, eu tenho 38 anos, eu sou divorciada, emancipada e não obrigada a nada. Ai, isso é muito engraçado, receber gente. Gente, eu tô aqui com uma amiga, a gente se conhece desde o pré. Sim. Do tempo do pré. E ela veio aqui, essa aqui é a Anne. Oi, gente. Ela veio aqui pra contar a experiência dela no relacionamento, né, do término. Então, primeiro a gente começou assim, como que começou, como que era no começo. Na verdade, ele foi o meu primeiro namorado. E não foi assim a minha primeira paixonite da vida, mas foi o meu primeiro namorado. E eu me senti muito importante na época. Eu tinha 17 anos e, nossa, achava que eu era sei lá, a titia da turminha. Todo mundo já namorava e eu não. E aí, ele era uma pessoa muito bacana, gostava das mesmas coisas que eu no começo, fazia as mesmas coisas que eu no começo. E a situação começou a mudar, particularmente, principalmente depois que a gente ficou noivo, né? E mais próximo do casamento. Ele começou a se mostrar uma pessoa um pouco mais intransigente, com um quê de mandão, vamos dizer assim, mas eu relevava, achando que, sei lá, talvez ele estivesse nervoso ou preocupado com alguma situação específica. E os anos foram passando, os filhos vieram, e aí as situações começaram a ficar um pouco mais fora do controle, mas eu achava que relacionamento era aquilo. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia contar pra ninguém, porque pra mim casamento era pra sempre. Eu cresci ouvindo a minha avó falando isso pra mim. Então eu achava que eu não precisava compartilhar com ninguém o que eu passava. A agressão verbal, o bullying, né, o terrorismo psicológico. Por exemplo, eu sempre gostei de maquiagem. Era uma coisa que eu não podia usar. Porque ele falava que era coisa de palhaço, coisa de travesti, ou se eu queria chamar a atenção de outro homem. Ai, que absurdo, gente. Que absurdo. Eu não podia usar uma lingerie um pouco mais reveladora, que ele achava que eu tava, se eu tava querendo virar garoto de programa. Umas coisas assim, né? E aí houve uma época que nós tivemos um comércio juntos. E nós vendemos tudo que nós tínhamos na época, casa, moto, carro, para investir no negócio. E a princípio era para ser uma parceria, o que acabou se tornando um filme de terror. Porque eu deixei de ser parceira e passei a ser funcionária dele. Eu fui completamente submissa. Eu era tratada como uma funcionária. Não estou denegrindo todas as pessoas bacanas que trabalharam com a gente, de modo algum. Mas eu era tratada da mesma forma. Eu era cobrada por horário de entrada, horário de saída, produção. Eu tinha que contratar, eu tinha que fechar caixa, eu tinha que dar conta da contabilidade, eu tinha que dar conta de pedido externo de cliente, porque a gente fazia cafés e tudo mais. E não tinha vida. E com um agravo, eu não recebia dinheiro. Ele lá fazia, vamos dizer, o prolabore no papel, mas dinheiro mesmo, eu não via dinheiro. Uma coisa que eu vou falar aqui, que assim, pode ser até absurdo, mas quando eu ia fechar os caixas, eu sempre colocava alguma despesa a mais ali, porque eu me sentia no direito de tirar aquele dinheiro pra mim, porque eu tava trabalhando. Então, assim, é feio. Foi feio na época? Foi. De fazer escondido, mas era meu negócio, era o meu nome que tava lá também, era o meu trabalho. Quantas vezes funcionário faltava, eu descia com os meus filhos pequenos, forrava papelão, plástico, coberta, fazia cabaninha no chão e ia trabalhar na produção pra padaria abrir 5:30 da manhã com um pão, porque já tinha cliente na porta. E encurtando bastante a história,
Ele acabou me traindo com uma das funcionárias, acabou assumindo ela logo depois, demorou um pouco, mas... E foi assim, uma situação traumática, porque eu tinha 2 filhos pequenos, fui botada pra fora, fiquei literalmente com uma mão na frente e outra atrás, e na verdade um filho de cada lado. Tive que me reinventar, recomeçar, mas os traumas, as coisas tristes, as revoltas ficaram muitos anos comigo. Não vou te dizer que eu esqueci totalmente tudo que eu passei. Fica guardado, né? Fica. Ainda mais quando uma pessoa te agride fisicamente. Uma coisa é a pessoa virar a cara pra você. Por exemplo, você tá andando aqui no seu condomínio, tem um vizinho que não vai com sua cara e faz uma careta pra você, ok. Mas uma coisa é o seu marido, o seu companheiro te agredir por coisas banais. Tipo, você tá grávida, tá passando mal e não consegue dormir. Ele te chuta porque quer que você saia da cama, porque tá atrapalhando o sono dele. Quer a calça engomada. Chega do trabalho, destampa as panelas e fala que a comida que você tá fazendo nem porco come, que vai comer na casa da mãe dele. Então, assim, são coisas que eu passei, que eu achava que era inerente de relacionamento, que todo mundo tinha problemas, mas que seria bobeira da minha parte eu falar isso com alguém, compartilhar com alguém, porque aí eu ia ser taxada, eu ia ser apontada, como eu fui, né? Tinha até relatado pra Érica antes que num momento de angústia, de desespero, eu fui procurar um padre para me aconselhar, porque eu falava, Senhor, o que eu faço? Tenho 2 filhos. Então eu estava até disposta a botar a felicidade e o bem-estar dos meninos na frente no meu lugar. Acho que a gente que é mãe acaba fazendo isso meio automático. E ele virou e falou assim pra mim que era pra eu esquecer, fingir que nada tinha acontecido e manter o casamento, porque senão eu ia ser mal vista. O povo ia me olhar torto quando eu entrasse na igreja. Então, assim, são coisas que eu não desejo pra ninguém. E mulheres, seguidoras, por favor, vocês que estão assistindo, não aceitem, não se permitam. Acendeu a luzinha vermelha na cabeça, pensa e se pergunta o que está acontecendo. Porque não é bacana, não é saudável, não é bom mesmo. Não sei se você... agora já faz tempo que você tá com esse atual, né? Sim. Mas eu não sei se você no começo chegou porque eu sinto um pouco isso de acabar descontando na pessoa que eu estou coisas que aconteceram no passado. Você disse com relação a trauma. Às vezes assim, fala assim, não vou, parece que qualquer coisa que a pessoa faz, ele já tá me agredindo. Então eu não vou aceitar isso. Não, eu não vou aceitar isso. Então eu acabo sendo muito reativa. Sim. Você chegou a passar por uma situação dessa? A gente é libriana, né? Então, a reação ali é bem imediata. Sim, acontece, com certeza acontece. E o meu atual companheiro, o bom, né, uma das coisas muito bacanas da nossa relação é o diálogo. A gente conversa muito o tempo inteiro. Inclusive, quando a gente tá bravo, brigado um com o outro, a gente conversa. E foi muito engraçado, porque no começo, quando eu conheci, e eu já fui assim, escancarando. Falei, olha... Eu sou assim, eu sou assado, eu já passei por isso, X, Y, Z. Tem coisas que eu não aceito, sabe? Meio que intransigente, mas é o que você falou, é a questão do trauma que a gente já tinha passado antes. E eu sou assim. Se você consegue me aceitar com tudo isso, com toda essa bagagem de 2 filhos, a gente continua. Porque também, assim, tem aquela fase que a gente quer se sentir amada, quer se sentir querida, né? É lógico que os amigos são importantes, a família é muito importante, né? Os bichinhos são muito importantes, no seu caso você teve a fofolete, mas a gente quer se sentir amada, querida, né? A gente quer se sentir
que tem uma outra pessoa ali pra gente e a gente por ela. Sim, eu queria que você pudesse contar pra gente, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, como que foi o seu processo de luto. Ah, sim. O luto teve começo, meio e fim. Meu período de luto foi de 17 dias. Não comi, não dormi, não tomei banho, não escovei o dente, usei a mesma roupa e cuidava muito mal dos meus filhos. Todo mundo via aquela situação, mas ninguém tinha coragem de perguntar pra mim o que tinha ou o que estava acontecendo. Nesse período eu tava morando na casa da mãe do meu ex e passei por N situações vexatórias. E logo em seguida uma amiga me ligou dizendo que queria conversar e me contou a história dela, que era igual a minha. E me deu estalo. Eu falei, gente, eu preciso viver. E aí no 18º dia eu tomei banho. Falei, não, eu vou passar por isso. Eu vou sobreviver. E aí dei uma reviravolta. De verdade, catei minhas coisas, catei meus filhos, bati na porta da casa da minha mãe e falei assim, olha, eu sou assim, tô aqui, preciso de um canto, me ajuda. E consegui me reerguer, graças a Deus. Mas não foi fácil. Então, e hoje já passaram muitos anos. Ai, graças a Deus. Os meninos já estão moços. Enormes. Já tá 10 anos, né, com o atual. Sim. Então, fico muito feliz que você conseguiu, você venceu, olha só. Então, gente, tudo é possível, a gente se recupera. É difícil, às vezes a gente fica com os resquícios, mas a gente se recupera. Anne, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o Obrigada. convite. E olha, se você gostou do conteúdo, curta, comenta, compartilha. E vamos ajudar a amiguinha aqui a comer um pão com manteiga, tá bom? Beijo. Tchau.